algumas... Gente, boa tarde. Agora, oficialmente, eu estava conversando com vocês informalmente, né? Mas eu quero conversar para deixar tudo nos autos, né, Ana Paula e Dalina, aqui gravado com vocês. Dizer para vocês que eu estava morrendo de saudades de estar aqui. A gente teve um feriadão, né? Então, nem vou dizer que esse feriadão eu aproveitei muito, né? Porque vou já falar aqui, dar uns carões um pouco. Turminha, então, primeira coisa, eu espero que vocês estejam aproveitando as formações. Formação passada foi sobre uma temática imprescindível, que foi as normas da ABNT, não foi, com a Rosalide? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. É simplesmente a base de um projeto de pesquisa na área da educação, ok? Então, tem que saber as normas da ABNT na ponta da língua, ou se não tiver na ponta da língua, ali do ladinho seu, certo? Próxima semana vai ser outra formação, tá? Turminha, algumas observações, tá certo? Primeira coisa, quem for novato, quem não estiver acompanhando, vejam que periodicamente a gente coloca o resumo das aulas, com os links do YouTube, das gravações, os materiais que nós utilizamos, slides, tá bom? Então fiquem atentos lá no grupo. Segunda coisa, turminha, cuidado para não ficar enchendo o grupo de mensagens aleatórias, ok? Cuidado, porque um dos administradores pode apagar e a pessoa não gostar, e aí fica numa situação desconfortável, tanto para os administradores, como para quem postou. Vocês entendem isso? Então, eu peço assim, do fundo do coração, porque é um grupo com muitas pessoas, tem um dos grupos tem quase 1.000 pessoas, eu acho, e o outro tem umas 600, então já pensou, se todo mundo começar a postar uma coisa sobre a editora, uma coisa sobre, enfim, não sei nem o que é que vocês estão postando lá, mas é uma etiqueta, né, pessoal? Então, tem gente que, pegou uma coisa bacana e começa a soltar nos grupos, né, e aí, coincidentemente, cai no grupo do Sonho Impossível. Cuidado com isso, certo? E assim, eu vou falar para vocês, eu dou carta branca aos administradores para excluírem, tá, esse tipo de postagem, ok? Pessoal, outra coisa também, fiquem bem atentos a tudo lá no grupo, certo? Teve algumas semanas, alguém comentou o seguinte, ó, mas é muito ruim ter que se adequar aos orientadores. Eu tenho uma ideia super legal, super bacana, mas o orientador não trabalha, e às vezes eles trabalham elementos, dissertações que não vão prestar para nada. Cuidado, gente. Cuidado com esse tipo de comentário. Cuidado com esses comentários no grupo também. Apesar dos pesares, a gente tem que manter um relacionamento pacífico na academia, tá certo? E a gente tem que ter cuidado quando a gente não está dentro. No caso de a maioria de vocês ainda não estão dentro lá de um programa, não sabem como é que acontece a revisão. Por exemplo, estamos passando agora, neste momento, por um período de análise dos nossos programas no Brasil. Então, pode ser que algum programa entre aí num momento de latência, porque pode estar com a nota muito ruim, não está satisfazendo mais. Então, se o programa está com a nota ainda satisfatória, é porque cada linha de pesquisa, cada orientador tem contribuído para isso. Então, as nossas pesquisas nos programas, elas são constantemente validadas e fiscalizadas pela CAPES, tá certo? Então, e foi uma coisa que eu já falei aqui, né, também, nós não damos conta de pesquisar tudo no mundo, e a Joana e a Ana Paula não podem entrar no mestrado comigo para pesquisar algo que eu não pesquiso, senão vai ficar raso, vai ficar superficial, entendem? Eu posso gostar muito da Idalina, mas não é por amizade, não é por amor, não é nada disso, tem que ser profissional. Então, eu só posso orientar uma pesquisa que eu domino os elementos teóricos, tá bom? Então, fiquem conscientes disso, tá certo? Tem outra coisa também, gente, eu queria responder aqui, eu entrei no grupo, aí eu tenho uma pessoa que fez a seguinte pergunta, ó. Boa noite. Tem uma produção de um texto no formato de e-book, mas queria poder transformar em um artigo.
Gostaria de saber se há essa possibilidade para publicação. Olha, não é legal, tá certo? Porque isso poderia incorrer em um autoplágio. Autoplágio também é crime, tá bom, gente? Ok? Foi a construção de um trabalho realizado no curso de formação de educação integral. Foram eu e mais 2 técnicas da Secretaria de Educação, da qual faço parte. Então, gente, respondi, eu tenho um TCC, eu posso transformar no capítulo e-book? Não, o e-book, gente, é para a gente construir aqui, com o objeto que você quer trabalhar no mestrado ou no doutorado que você vai ser aprovado ou aprovada, tá bom? Tem outra pergunta aqui também, ó. Só um segundo. Cadê? Pronto. Esse seria meu projeto para análise e correção. Queria saber como posso contribuir para transformá-lo na escrita do e-book. Você não vai transformar um projeto na escrita de um e-book, tá bom? Você vai transformar as teorias que você quer trabalhar na escrita do e-book, ok? Certo? A função do e-book é essa. Pessoal, essas orientações iniciais, alguma dúvida, alguma observação? Podem falar, tá? Flávia, pode falar. Boa noite. Eu queria perguntar sobre a construção do e-book, se eu escrevo, né, e for aprovado, mas eu desisto de continuar com essa ideia ou com a metodologia, eu mudo. Tudo bem. A pergunta é essa, tudo bem? Se houver mudança, se eu não continuar com essa mesma Em que linha? momento? Em que momento? Não compreendi muito bem, Flávia. Suponhamos que esteja lá no e-book, né, a minha pesquisa, mas surgiu, né, para concorrer ao mestrado e eu, de repente, mude. Eu mude. Se eu mudar, se eu desistir, a palavra é essa, se eu desistir. Se eu desistir de buscar um mestrado, mas isso não implica na publicação, no que já ocorreu. Não, não, não. Depois que você está falando, depois que você publicar? Sim. Não, aí depois que publicar é imexível, porque tem um ISBN, né? Entendeu? Então, não vai fazer diferença alguma o que você fizer, assim, da sua vida. Entendeu? Entendi. Pessoal, eu queria fazer uma enquete aqui com vocês rápida, tá bom? Inclusive, foram os orientantes que estão sob minha supervisão que trouxeram isso para mim. Vocês achariam melhor passar o horário do Sonho Impossível para 18 horas? Com certeza. O que é que vocês Com me dizem? certeza. Também acho melhor. Seria ótimo. Sim. Seria muito bom. Pronto, então vou fazer o seguinte. Vou ver quem é que está aqui de orientando. Tabita, coloca lá nos 2 grupos uma enquete, sim ou não, para passar para as 18 horas, tá bom? Só para a gente deixar isso bem claro lá para todo mundo. Ouviu, Tabita? Ok. Beleza, então agora a gente vai começar a aula formalmente, tá, gente? Vou apresentar aqui a aula 5 agora, tá? Quando vocês começarem a ver, por favor, me digam. Pronto. Pronto, professor. Pronto. Tá Ok. pra frente. Show. Só eu que não estou vendo, mas... Jefferson, pode falar, levantou a mão? Foi intencional, professor. Desculpa. Tranquilo. Turminha, vamos lá. Hoje a gente vai falar do objeto de pesquisa, tá bom? Objeto de pesquisa. O que é esse objeto de pesquisa, pelo amor de Deus? Ele vai, gente, o objeto de pesquisa, ele vai delinear logo na introdução, certo? Ali com a problemática, justificativa. Vou passar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, tá? Mas, de novo, pessoal, ó, quem é novato, eu coloco aqui para vocês as redes sociais, tá bom? Meu e-mail,
meu Instagram, e o Sonho Possível, né, obviamente, todos têm que seguir, o APAE, que é um projeto de análise de perfil de aprendizagem, a SL Editora, que é uma grande parceira, graças a ela nós estamos conseguindo gravar os encontros, porque vocês sabem que as universidades públicas não têm acesso à gravação, né, tá bom? Então, sigam essas redes sociais, tá? Vamos lá, turminha, orientações novamente, aqui eu vou bater na cabecinha de vocês até o projeto só inicia quando você decide escrever. Então, a Josenice pode estar aqui, a Karine também, mas se vocês não derem um passo para a escrita, vocês só estarão de corpo presente aqui, certo? Se precisar faltar, gente, apenas faltem, não avisem lá no grupo. E lembrem-se de que é um projeto com propósito a várias mãos e muitos colaboradores. Eles não recebem nada para doar tempo e conhecimento aqui para vocês. E esse é um ponto importante, porque esses dias eu estava em um determinado local, turminha, e essa pessoa falou assim, isso me doeu um pouco, sabe? Ela falou, Daniel, eu estava lá no Sonho Impossível, mas, poxa, não me ajudou tanto, porque eu queria algo mais personalizado, eu estava esperando uma coisa e foi outra, e isso mexeu um pouco comigo, porque eu tenho um senso muito aguçado de ajudar, né? Às vezes, sob o meu próprio sacrifício até. E isso me doeu quando ele me falou, nossa, não era o que ele queria e tal. Então, eu conversei com os orientandos, doutorandos, que estão sob minha supervisão de algum modo. E aí, nós chegamos a um consenso. Quem é que vai ajudar vocês, além de mim? Quem vai ajudar vocês vai ser o professor Renê, a professora Michela, professora Rosalide, professor Leandro, eu acho que alguns deles estão aí, inclusive, professor Gleison, professora Tabita, professor Cássio e professor Donato. Todos eles, gente, todos eles vão corrigir os projetos de vocês, vão ajudar vocês na caminhada, junto comigo, tá bom? Certo? E aí, turma, é óbvio que eu não posso me dividir em 1000, e eu quero chamar a atenção para um fato. O fato é, muitas pessoas me procuraram no feriadão, certo? No feriadão, tá bom? Para eu corrigir os projetos e as cartas de intenção da seleção que esteve aberta até dia 22, salvo engano, né? Foi dia 22? Dia 21, dia 20? Para o S. Gente, eu não me incomodo, tá? De no feriado, não me incomodo, tanto é que eu tentei responder a todos, às vezes de madrugada. É o caso da Idalina, viu? Que eu mandei o projeto para ela revisado, ela não me deu não muito obrigado. Então, eu não me incomodo. Mas, gente, não é tão assertivo, ok? Não é tão assertivo porque eu não posso, por exemplo, trazer orientações macro que possam mudar, às vezes, o projeto da água para o vinho, porque não dá tempo de vocês realizarem. Não vai dar tempo. Então, quando vocês me mandam, Maria de Fátima, mas foi uma brincadeira, tá bom? Ela me agradeceu depois e tal. E hoje, inclusive, na frente de todo mundo, né? Eu entendo, Idalina, não tô brincando. Gente, e aí é por vocês. Não dá para vocês criarem um projeto em um dia, quererem minha orientação e no outro submeterem. Não dá tempo. É maturação, é ficar olhando para o projeto, para o referencial teórico, ver se está tudo amarradinho, se a teia de elementos metodológicos está bem delineado, certo? Então, é um carão junto com orientação. Vocês já têm que focar qual é o mestrado, qual é o programa que vocês querem. E nem o Renê, nem a Michelle, nem a Rosalie, nem o Leandro, nem o Gleice, nem a Tabita, nem o Cássio, nem o Nonato, nem eu, vamos fazer milagre de um dia para o outro, tá bom? E por isso que eu digo, não adianta só estar aqui. Tem que escrever. Eu vou acompanhar o Sonho Impossível. Quando sair a seleção, eu vou lá e me inscrevo e faço o projeto. Não. O projeto, de novo, ele não começa na seleção, ele começa muito antes. Tá certo? Pronto, a Ana Paula está falando aqui. O problema é que quando saiu a primeira chamada para a seleção, teve 10 dias apenas para fazer tudo. Ana Paula, concordo demais, tá bom? Compreendo demais, certo? Mas
isso não obsta, tá certo? De a minha orientação ter sido mais precária, porque eu não vou mandar para você, por exemplo, todas as orientações que deveriam ser realizadas, entenderam? Porque eu sei que vocês talvez até se desesperassem e não daria tempo, ok? Então, nos dê tempo para a gente fazer um trabalho de qualidade mesmo. Comecem agora, certinho? E aí, turma, quem já fez, vamos torcer agora que dê tudo certo, que vocês possam passar para a próxima etapa, para que eu possa ajudar vocês, tanto na arguição oral, tá certo? Ok? Beleza? Então, gente, podem procurar lá no grupo, o Renê, a Michela, a Rosalide, o Leandro, Gleison, Tabita, Casa e Nonato. Eles serão também os formadores, semana sim, semana não. Por enquanto, vocês já tiveram formação para a professora Rosalide, professor Carlos, e quem foi a outra pessoa? Professora Michela, certo? Ótimo. Vamos continuar. Menos é mais, vocês já sabem disso, e eu queria relembrar vocês o projeto de pesquisa. Nós começamos com um resumo, falamos do título, estamos ainda na introdução. Justificativa da limitação do problema e problemática. E hoje a gente vai passar uma diagonal por meio do objeto de pesquisa. Tem um referencial teórico que, de novo, é dividido por teorias, metodologia, cronograma e referências bibliográficas. Gente, outro cuidado que vocês devem ter. Às vezes você vai na vida louca escrevendo o projeto, lembrem-se das orientações daqui, certo? Tem gente que nem colocou uma introdução e foi pontuando justificativa da limitação do problema, mesmo o edital pedindo, já colocava justificativa da limitação do problema. Não, certo? São coisas distintas, embora se complementem, tá certo? Tá, vamos pesquisar o protocolo? O nosso protocolo aqui que eu falo tanto. A etapa 1, a gente começa quando você procura uma universidade, vai procurar dentro dessa universidade o programa que você quer tentar, a seleção, a linha de pesquisa que você mais se aproxima, para ir procurar um grupo de pesquisa que pode ser online, pode ser presencial, ou talvez você nem procure participar, mas você vai pesquisar o seu futuro orientador, os trabalhos que ele realiza no grupo, como o professor Carlos já falou aqui com vocês em uma formação. E aí, sim, quando chegar o edital, vocês já estarão prontos e prontas, ok? Eu vejo se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Show. Pessoal, eu vou começar falando da matemática só para suscitar a nossa motivação, certo? Mas vai servir para todas as áreas. Existe um livro que foi um divisor de águas na minha vida, no meu doutorado, que é o Estudar Matemáticas, o elo perdido entre o ensino e a aprendizagem, do Yves Chevalat, lá da didática francesa. Gente, o livro é sensacional. Mas do livro, eu quero trazer um elemento para vocês. A didatite. Alguém aqui sofre de didatite, gente? Hein? O que é essa didatite que o autor traz neste livro? É o fenômeno de redução do valor social da matemática a um valor escolar. E o que é didatite como um todo? É o fenômeno da redução do valor social da sua área específica a um valor escolar. Não enxergam o conhecimento para além da escola e veem o ensino e a aprendizagem como um fim em si mesmo. A Débora pensou em ser uma inflamação na matemática, mas não é uma inflamação só na matemática, é uma inflamação em todas as áreas, onde a gente não consegue enxergar um fenômeno fora dos bancos escolares, certo? E essa superação da didatite envolve buscar o sentido de fazer conhecimento, não só de ensinar e aprender algo, mas enxergar os conteúdos, as grades curriculares, como respostas a perguntas e problemas da vida em sociedade. Sabe, o currículo ele não nasce na escola, o currículo ele nasce das problemáticas oriundas da sociedade.
desses fenômenos. E aí a gente observa o fenômeno e traz para cá. Traz para a grade curricular que a gente trabalha, o currículo como um todo, né? Bem, didatite. A gente não consegue enxergar além algo que a gente precisa, porque nós estamos entranhados na vida escolar, no nosso contexto profissional. Vamos continuar. Quando a gente olha para a pesquisa científica, a gente precisa desbravar esse desconhecido, porque quaisquer pesquisas que nós façamos, vai existir um desconhecido, que é, gente, esse desconhecido é o elo entre o que se sabe e o que não se faz. É o elo entre o que se sabe e o que não se faz. Então, tem um elemento lá na pesquisa que você sabe o que vai fazer, mas você não faz. Você até sabe, mas você não faz. Esse elemento, gente, é o objeto de pesquisa. Qual é o seu objeto de pesquisa, gente? Você sabe que ele deve existir, mas você não faz um bom trabalho com ele. Ele está aqui na sua cara, mas pelo sofrimento da didatite, você não consegue enxergar que fenômeno é que rodeia os elementos que estão na sua pesquisa. E aí, turma? Fazer essa pergunta para vocês. Qual é o objeto de pesquisa de vocês, gente? Vamos lá? Vamos falar no chat ou falar aqui ao vivo? Vocês podem falar? O que é o objeto de pesquisa? A Cidinha falou, eu ainda não sei. Vou dar agora o meu exemplo, já que a Cidinha falou que não sabe. Eu sempre achei, no decorrer de 2 anos, que o meu objeto de pesquisa era a aprendizagem de alunos em um grupo focal, por meio de uma formação que eu ministrava, que eu iria ministrar. Só que eu percebi, o fenômeno eu achava que era aprendizagem, só que eu percebi que tanto o meu referencial teórico, como os instrumentos metodológicos, estavam rodeando os sujeitos para aferir a mediação que eu trabalhava, com a qual eu trabalhei. Ou seja, o meu objeto de pesquisa era mediação. É o fenômeno pelo qual eu quero realizar explicações, explanações. É um fenômeno, o objeto de pesquisa, ele é um fenômeno. Ele pode ser também um professor? Pode. Então, você vai aferir elementos daquele professor. Pode ser que você utilize instrumentos metodológicos, por exemplo, para realizar uma entrevista com o coordenador, mas para o coordenador falar daquele professor, do histórico de formações que aquele professor realizou. Isso é o objeto de pesquisa. E, Francisca, a gente não decide o que é o objeto de pesquisa. A gente não decide. Ele emerge na nossa pesquisa. Certo? A Ana Carla falou, estou tentando descobrir. Vejam que eu passei 2 anos achando que era uma coisa, era outra. Vamos lá. Mas vamos pensar o que não é um objeto de pesquisa, turminha. Incidiam que não é um objeto de pesquisa. Vamos lá, título é objeto de pesquisa? Não. A temática é um objeto de pesquisa? Também não. Que mais? Os sujeitos? Também não. Daniel, eu ouvi muito falar de um tal de objeto epistemológico. O objeto epistemológico é a mesma coisa do objeto de pesquisa? Não. Uma corrente aborda o objeto epistemológico como um objeto do conhecimento, um elemento sobre o qual você vai dissecar a estrutura teórica para que você possa compreender o seu objeto de pesquisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da matemática. Eu quero fazer uma formação de professores sobre uma metodologia de ensino, a sequência FEDAT, e eu vou usar como meu objeto epistemológico, eu vou usar geometria, por exemplo. Mas, Daniel, qual é o objeto da sua pesquisa? É a mediação.
eu vou investigar a mediação que vai ocorrer entre professor e aluno. Desculpa, entre formador e professores. Certo? A Alexandra está falando, pode ser considerado uma investigação do problema? É uma investigação do problema, mas é algo ainda além, Alexandra, porque dentro do problema tem um fenômeno que vai estar ali e você vai investigar elementos ao redor desse fenômeno. A Débora falou, quero entender se a avaliação SPAES de matemática, gente, quem é de fora, o SPAES é uma avaliação em larga escala do estado do Ceará, tá bom? Está conseguindo atingir o seu objetivo no segundo ano do Fundamental 1. Pode ser isso? Opa! Então, vamos lá. Então, a Débora quer aferir a contribuição, não, quer aferir a eficácia da avaliação do segundo ano. Então, é eficácia. Parece que o objeto de pesquisa dela é essa eficácia. Então, toda a parte teórica, os instrumentos metodológicos vão girar em torno de tentar compreender essa eficácia. Entenderam? É a eficácia da avaliação SPAES. Porque quando você atinge o objetivo, é porque você foi eficaz ali. Eu falo eficácia porque essa nomenclatura ela é muito utilizada na literatura, tá, gente? Vamos lá, mais dúvidas? O que não é um objeto de pesquisa, turminha? O que não é? Hein? Olha só, Humberto, o uso de metodologias ativas para superar lacunas em habilidade matemática para o ensino de cálculo estequiométrico. Seria um objeto de pesquisa? Aparentemente, isso daí é um título, Humberto. O objeto de pesquisa ele é micro. O uso de metodologias ativas para superar lacunas. Certo. O que é que você vai investigar em habilidades da matemática para o ensino de cálculo? Olha só, e aí eu faço aqui uma observação. Você fala metodologias ativas para superar lacunas em habilidade matemática, ok, para o ensino de cálculo. Então, você está direcionando para o ensino do cálculo estequiométrico, né? E o que é que você vai querer investigar, na verdade? É se essas metodologias ativas representaram um suporte significativo para o ensino de cálculo. Quero descobrir se o trabalho desenvolvido na escola, na letiva, tem surtido efeito no contexto escolar. Opa, então você quer aferir a aprendizagem, Jefferson, é isso? Boa noite. Boa noite, pode falar. No caso, a influência que esse trabalho da eletiva, a eletiva é direcionada ao teatro, e há cerca de 3 anos nós trabalhamos desenvolvendo a eletiva, sequentemente. E é a influência que pode ter causado positivamente na comunidade, em especial na Escola Estadual Maurício Freire. Essa influência, ela perpassa pela aprendizagem ou não? Sim, seria a influência até mesmo nas turmas, em que nós teríamos aí... Só um pouquinho, desculpa. Show, Jefferson. Estou entendendo. Porque nós temos a questão de uma quantidade X de alunos, por exemplo, na segunda série vespertino, nós temos 7 alunos presentes na eletiva de teatro. E aí a questão dessa influência na participação dos alunos, por exemplo, em sala de aula, já que o teatro é uma ferramenta que pode auxiliar no cotidiano das pessoas, na apresentação de um teatro, de um seminário, todas as ações que têm relação com a escola. Show. Então, Jefferson, veja só. Você vai usar a metodologia ativa, mas, na verdade, a metodologia ativa vai ser um meio para você aferir a aprendizagem. Certo? Então, tudo que tiver ao seu redor vai se direcionar para a aprendizagem, porque a aprendizagem, o nível de aprendizagem é o que vai lhe falar se teve uma boa influência ou não, é verdade? Sim. Então, eu tiraria essa parte do ensino, tá bom? Que você colocou aqui. Talvez para a aprendizagem de cálculo estequiométrico, certo? E aí o fenômeno que você quer investigar é essa aprendizagem. Sim. Ok? Então, na sua introdução, você já tem que apresentar isso. O objeto de pesquisa a ser trabalhado neste projeto é o fenômeno da aprendizagem, ou seja,
os elementos teóricos e metodológicos estarão envoltos deste fenômeno. Estou sem criatividade agora, tá? Mas você entendeu? Sim, entendi. Show. Cidinha, pode falar. Pronto, boa noite a todos. Bom, às vezes eu tenho curiosidade, eu sou professora da rede do município de Sobral. Eu tenho curiosidade por conta dessas nossas avaliações de larga escala, que é o SAEB, o SPAES, que acontecem. E nós temos alunos com dificuldade de aprendizagem. Só que esses alunos fazem a prova da mesma forma que um aluno que tem uma boa aprendizagem consegue. E a gente faz esse trabalho com esse aluno, e lá no dia da prova, a gente já tem alguns determinados alunos que a gente sabe que não vai conseguir alcançar aquele objetivo que nós sabemos que é alcançar e acertar as questões. Mas ele está ali para fazer. Eu queria saber, às vezes, talvez seja essas políticas públicas que faz aquele trabalho de inserir esses alunos dentro da sala de aula. Como é que eu poderia ingressar aí? Essa é a minha curiosidade. E se a gente tirar, hoje, a gente não pode retirar esses alunos de sala para fazer um trabalho diferenciado para que eles consigam não chegar no êxito de acertar as questões, mas pelo menos ter um nívelzinho a mais. Certo. Você está tratando da recomposição da aprendizagem, é isso? Só que lá na avaliação, eles vão participar. Independente se eles sabem ou não, vão acertar lá o que eles acham que é e pronto. E qual é a característica desses alunos, Cidinha? Pronto, alguns são TDAH, né, déficit de aprendizagem, outros têm outros tipos de laudo. É como se fosse, antigamente a gente tinha a PAI que fazia esse trabalho diferenciado, hoje em dia já tem a inclusão em sala de aula. Cidinha, primeira coisa, você está levantando uma problemática. Então, você tem que apresentar dados, tá certo? De que isso ocorre, que esses alunos, com este perfil, né, segundo você, a priori aqui, aparentemente, a participação deles parece que está corroborando a um determinado resultado, não é isso? Isso. Pronto, então você tem uma problemática. Você vai ter que correr atrás de autores que confirmem isso, trazer dados para isso. Aí, beleza. Aí, o que é que você quer num segundo momento? Não, para falar a verdade, eu ainda não sei. Isso, às vezes, me preocupa, porque hoje, na realidade, a gente, como é que vai dar resultado em uma determinada sala, a gente tendo alunos desse tipo? A gente não quer saber, na verdade, se o aluno sabe ou não sabe. O nosso aluno, ele é considerado como se fosse um número. Mas ninguém... Eu entendo. Ainda é problemática, né? Pois mas, ó, a Raoni está até aqui, eu acho que ela está nessa chamada, ela está sob a minha supervisão de mestrado, e ela está trabalhando, de algo bem legal, que ela vai estar fazendo uma pesquisa bibliográfica. Ela quer mostrar que os professores da sala regular, eles deveriam, ou eles poderiam ter uma formação a mais para lidar com situações como essas que você está apresentando. Pronto, acho que seria isso. Às vezes eu fico me preocupada assim, mas como é que eu vou conseguir dar um resultado, digamos, um exemplo, de 70% na minha sala, porque eu sei que eu tenho um determinado aluno, 5 alunos, que ele zera, porque ele não sabe. E as nossas avaliações é o marcar um X. Ele pode acertar, mas a gente tem certeza que ele acertou ali porque foi sorte. Sim. Ou então ele pegou de alguém, mas a gente sabe que realmente ele não sabe. Eu entendo. E aí, por isso que existe a pesquisa científica, para a gente fazer testes. Hoje a Raoni vai fazer um teste e vai tentar aferir as contribuições de formar o professor lá do segundo ano para essas situações, com alunos com deficiência. No caso dela, são alunos com TDAH. Ela vai direcionar a formação dela para preparar o professor, para formar o professor
da sala regular a lidar com alunos com esse perfil, mas para que ele consiga levar o aluno à aprendizagem, entendeu, Cidinha? Ela vai fazer um teste. Não, eu sei, só que nesse campo aí, ela teria que se direcionar ao aluno, né? E hoje a gente não pode pegar esse grupo de alunos e fazer separado, ele tem que estar incluído, ele tem que estar incluído com os outros que conseguem avançar. Cidinha, mas eu não falei que ela vai trabalhar com os alunos, não, ela vai trabalhar com o professor. De forma alguma, ela vai tirar os alunos da sala, de forma alguma. Não, mas aí já seria um outro trabalho, porque aí o professor, como é que o professor vai dar conta? Trabalhar com esse aluno e dar conta com aqueles que avançam? Cidinha, de novo, é um teste. Isso é pesquisa científica. Agora, eu penso assim, não fazer nada é pior do que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, a gente tem que encontrar alternativas. Jonatas, pode falar. Oi, professor. É uma dúvida, porque assim, o senhor estava falando aí, o objeto de pesquisa realmente é um dos grandes desafios. Realmente, eu acho que muitos colegas até já comentaram sobre isso. Eu estou pretendendo, professor, assim, ver se eu posso tentar ser breve. Tem a ver até com o que a professora falou agora recentemente, só que é o seguinte, por que os alunos eles não conseguem aprender um determinado conteúdo? Aí eu queria que o senhor dissesse se eu posso delimitar, porque eu acho que a gente vai delimitar ao máximo, por exemplo, um conhecimento específico, por exemplo, a matemática, né? Por que os alunos, quando eles até fazem essas provas externas, eles não conseguem aprender conteúdo de geometria, por exemplo, né? A parte de volume, um exemplo. Áreas, eles não conseguem aprender, e aí o que vem na minha mente, professor, é o seguinte, aí seria mais ou menos isso, porque o aluno não vê aquele conteúdo, o professor não trabalha aquele conteúdo, ou é o professor que não sabe, ou a metodologia do professor. Aí eu estava pensando assim, professor, de fazer tipo assim uma pesquisa assim, na sala de aula mesmo, pegar algumas salas de aula e em loco mesmo, né? Escolher alguma escola, algumas salas de aula. Aí eu queria que o senhor me desse mais ou menos uma dica, assim, porque se pega só alguns exemplos, será que isso tem validade? Assim, eu pego só algumas salas de aula, ou eu tenho que pegar várias escolas para ter uma validade da pesquisa? Certo. E Jonas, o senhor entendeu mais ou menos, né? Só segura aí, se tiver alguma dúvida, senão eu vou esquecendo. A primeira coisa é que parece-me que seu objeto epistemológico é a geometria espacial, né? Primeira coisa, o epistemológico, tá bom? O objeto conhecimento. Segundo, parece-me que o objeto de pesquisa é o fenômeno, a relação, parece-me, né? A relação desse saber relacionado com o professor e com o aluno. Com o professor pode ser que ele não domine tanto, ou pode ser que já é o final do ano, e com o aluno pode ser que o aluno tenha dificuldade. Então, está girando em torno disso, não é verdade, o objeto de pesquisa? Isso, exatamente, professor, exatamente. Aí você vai ter que delimitar, se você vai tentar enxergar pelo lado do aluno ou pelo lado do professor, certo? Primeiro elemento. E segundo, Jonathan, realmente é muito desafiador, mas vou te falar uma coisa, aqueles que colocam um objeto de pesquisa no projeto, gente, se ele estiver sendo bem assertivo, a banca olha de forma diferente. A banca olha de forma diferente, tá bom? Nossa, ele já colocou objeto de pesquisa, que legal. Pode até mudar, mas ele tem um certo fundamento aqui. Segunda coisa, Jonathan, qual foi? Você quer pegar algumas escolas. Jonathan, na educação a gente faz tudo controlado, para não ter viés, tá bom? Tudo controlado. Mas vou lhe dizer uma coisa, você pode escolher um aluno, e é uma pesquisa sua, você só não vai poder generalizar, porque não vai ter uma amostra significativa, entendeu? Ótimo. Então, professor, eu posso pegar, então, por exemplo, só uma turma? Eu posso fazer uma pesquisa de uma turma? Pode. Vai ser um estudo de caso, muito provavelmente. Certo? Ótimo. Certo. E aí, só para fechar, professor, aí eu tenho que escolher o viés ou professor ou aluno, né, professor? Não é bom assim o estudo, é isso? Delimitar, né? Eu tenho falado muito, João, como você não estava nas outras aulas, mas espero que você tenha assistido às aulas no YouTube, tá? Não dá tempo, Jonathan, no mestrado e no doutorado, aferir ensino e aprendizagem. Não dá tempo.
Se tiver alguém falando que dá tempo, que vai fazer, vai ficar na superficialidade, certo? Vai ser algo superficial e vai acabar não tendo validade científica perante a comunidade, ok? Tá, obrigado, professor. Nada. Vamos ver aqui a Isabela de Mello, lá de Itapipoca, compreendeu o impacto da formação continuada dos docentes. Quero saber se as formações têm contribuído para a formação pessoal e pedagógica dos docentes. Então, olha só, gente, a Isabela, parece que ela quer investigar o fenômeno das contribuições da formação para os professores. Entenderam? A contribuição formativa da formação. Contribuição formativa. Mas, nossa, isso não apareceu em lugar nenhum aqui na minha vida. Não, porque é um fenômeno que você tem que deixar claro que é isso que você quer. Deixa eu ver. Alexandra, o papel da família no processo de inclusão escolar de crianças com autismo na escola. Tá, o papel da família, né? Então, vão ser todas as ações que as famílias podem realizar, não é verdade? Só tem que ter um cuidado, Alexandra. E se a família não estiver fazendo nada, não vai ter pesquisa? Às vezes, o loco família, a gente não tem um controle, tá bom, Alexandra? A gente não tem um controle. Ok? Show. Beleza. Posso continuar? Pessoal, olha o que é a introdução de um projeto. Estão vendo aí o que é a introdução? Vocês conseguem ver aí as partes? Sim, não? Sim, professor. Ótimo. Vamos olhar melhor, né? Porque vocês podem estar com problema de vista. Olha aqui, gente, ó. Olha o que era, na verdade, aquele prédio de construção, a introdução. A gente tem um contexto justificativo, problemático e objetivo. São esses os andaimes da introdução. Agora, olhem quem é o sustentáculo da introdução. O objeto de pesquisa. Logo ele, que é tão renegado na maior parte das introduções, até mesmo por vocês não saberem, nós não sabermos, né? Os pilares, os sustentáculos, tá bom? Então, gente, esse objeto de pesquisa, ele deve estar claro, permeando toda a introdução, ok? Dúvidas sobre o objeto de pesquisa, gente? Ai, Daniel, você está sendo muito prolixo em trabalhar conosco o objeto de pesquisa. Vamos ver aqui um parecer, gente, de uma banca para uma candidata que foi reprovada, que tirou nota abaixo da limítrofe para ir para a próxima etapa, parecer 2. A candidata apresentou muitas fragilidades na apresentação do projeto. Não apresentou os pontos centrais do projeto, como objeto de pesquisa. Pronto, parei aí, objeto de pesquisa. Viram como objeto de pesquisa, gente? Ele é essencial. Turminha, tem um exercício aqui para a gente fazer agora, tá? Um pouco distinto das pesquisas de vocês, provavelmente. Um professor pesquisa sobre as temáticas abaixo listadas. Livro didático, aprendizagem, mediação, currículo, metodologia de ensino e tecnologia. A partir disso, elabora uma possibilidade de objeto de pesquisa que contemple a sua investigação. Vamos lá, gente. Vou começar aqui. Eu quero que vocês eu gostaria que vocês colocassem no chat, tá bom? Um objeto de pesquisa se relacionando com esses elementos aí. A Manuela, o meu seria a influência da formação dos professores no desenvolvimento das aprendizagens das crianças. Certo. Ok. E seria, Manuela, uma pesquisa bibliográfica? Sim, professor. Ah, tá bom. Então, olha só, a influência da formação dos professores no desenvolvimento das aprendizagens das crianças. Porque, pelo que eu estou vendo, você vai querer fazer aí, você tem duas variáveis, a formação e as aprendizagens, né? Como é uma pesquisa bibliográfica? Eu queria focar na parte da formação. A influência da formação. Então, se você quer focar na formação, como é que você vai enxergar a aprendizagem?
Vamos lá. Talvez com pretérito, com teste, não sei. Como é? Se é uma pesquisa bibliográfica também? A minha problemática, eu ainda tô meio perdida, mas estou tentando me encontrar, mas seria entender o processo, né, até chegar na aprendizagem das crianças, e se essa formação está sendo, digamos, que tenha uma importância, que tenha realmente essa relevância, ou se está sendo falha, né, e posteriormente saber o que poderia ser melhorado. Tá, entendi. Então, o que você quer talvez não esteja aí nesse seu texto. Entende? O que você quer é... é desafiador, mas eu vejo aqui se eu consigo explicar. Você quer um fenômeno aqui das contribuições ou não, o impacto na aprendizagem, no desenvolvimento das aprendizagens. Ainda tem isso, desenvolvimento das aprendizagens, não é só a aprendizagem, né? Eu acho que você tem que deixar um pouco mais específico, tá bom? Isso daí, para eu tentar aferir um objeto de pesquisa. Entendeu, Manuela? Entendi. Ainda está muito geral. E ainda queria especificar mais ainda com relação à educação inclusiva. Tá, entendi. A influência da formação dos professores no desenvolvimento das aprendizagens das crianças, na perspectiva da educação especial, da educação especial na perspectiva inclusiva, não, mas da educação inclusiva, então. Entendi. Só um segundinho, gente. Pronto, voltei. Então, Manuela, eu acho que precisa especificar um pouquinho mais. Eu acho que você tem que direcionar melhor as contribuições da formação de professores, certo? Eu acho que você está mais ligada à formação, certinho? Uhum. Isso mesmo. A Suzy está falando o seguinte: como saber se meu objeto de pesquisa vai ser interessante para o orientador, se eu tenho que conhecer seu direcionamento? Eu tenho que adequar o interesse dele? Sim, Suzy, tem que adequar o interesse dele, tá bom? Porque o interesse dele é o que ele pesquisa. De novo, eu vou voltar à minha fala no início do encontro. Vocês vão pesquisar o que os orientadores de vocês pesquisam. Não adianta levar para as seleções pesquisas que não sejam direcionadas para o que os professores desenvolvem, os orientadores. Eu já falo de mim, eu não vou ter como orientanda a Mônica, que quer pesquisar, por exemplo, as tecnologias educacionais da NASA. Não, porque não domino, eu não vou orientar algo para ficar raso, superficial, tá bom? A Silvana aqui está falando o seguinte: o impacto do excesso de tela na aprendizagem dos alunos com TEA. Certo. O impacto do excesso de tela na aprendizagem dos alunos. Aí está bem em torno da aprendizagem, né? Certo? A problemática é o excesso de tela. Então, você vai tentar aferir esse movimento. Ana Carmen, o uso pedagógico em avaliações formativas de matemática. Ainda está muito geral. Esse uso pedagógico das avaliações, como é que você vai aferir? Aferir por parte do professor? Se é por parte do professor, Carmen, você vai tentar entender como é que ele trabalha as avaliações formativas em matemática? Então, você quer investigar o trabalho do professor? Aquele uso de tecnologias digitais no ensino de desenho geométrico. Tá certo, o uso de tecnologias digitais, ok. Vamos supor que seja só isso que vocês estão falando. Então, você vai só fazer uma pesquisa bibliográfica, ver como é que ocorre esse uso das tecnologias digitais? A Elaine está falando aí uma boa proposta de objeto. Cadê? A mediação da aprendizagem por meio da tecnologia. Lá no ensino... Mediação da aprendizagem. Lá no desenho geométrico, talvez, né?
ou a mediação no ensino de desenho geométrico, seria a mediação. Mônica, pode falar, você levantou a mão, pode falar, tá? Agora. Professor, faz só um comentário aí no que eu escrevi, no que eu coloquei no chat, que ficou mais acima, as relações ético-raciais, só para eu ver. Estou subindo. As relações étnico-raciais no ensino, um estudo com o professor. Não, você colocou o título, eu quero saber qual é o objeto, o que é que você vai investigar? É exatamente isso, é o título, é o ensino, no caso, o ensino, eu tenho dúvida. É como se é o que é passado nas formações, como o professor ensina na sala de aula, formação do professor. Você quer, no primeiro momento aqui, você quer primeiro saber se existe elementos das relações étnico-raciais nas aulas de matemática. Também. Na verdade, assim, eu estou colocando assim com essa temática, eu comecei a pensar nesse ano, de tentar alguma coisa que eu consiga fazer, assim, um projeto, desenvolver um projeto que possa contemplar algumas temáticas que possa algum professor da Unilab que tem interesse, e também se algum professor da UFC, da matemática, que tem interesse em ensino profissional. Aí eu vou tentar desenvolver um projeto que eu possa tentar mestrado nessas duas instituições. Entendi. Você só tem que ter cuidado, porque, primeiro, você tem que olhar para o senso comum, tá, Mônica? Os professores do primeiro ano de matemática, eles trabalham as relações étnico-raciais? Sim, que é porque eu sou formadora. Aí tem algumas temáticas, né, que vem, a etnomatemática. Você é formadora, mas você sabe se o professor que está lá na sala de aula, ele desenvolve? Não, é isso que eu quero pesquisar, se ele está desenvolvendo, se o ensino realmente acontece. Tá, aí vamos supor, Mônica, que você percebe que não acontece agora. Então, nesse caso aí, o meu objeto de estudo seria a mediação, que seria, está muito abrangente. Eu penso assim, Está muito confuso aí. Eu penso, Mônica, que você poderia investigar uma formação com esses professores, cujo objeto do conhecimento seria as relações étnico-raciais. E aí você vai aferir elementos dessa formação, entendeu? Uma formação dada por mim? Porque sim, Aí eu iria tentar observar como eles... Eu ainda estou confusa, eu quero desenvolver, mas eu estou confusa do que é que eu quero. Você poderia realizar uma formação, tá bom? Cujo objeto epistemológico for as relações étnico-raciais para professores do primeiro ano, professores de matemática. E aí, de repente, você poderia realizar um estudo em que, por meio de alguns objetos do conhecimento lá da BNCC, você pudesse fazer um elo com as relações étnico-raciais, por meio de problemas, por meio de contextos na matemática, entendeu? E aí você vai aferir elementos dessa formação. Como os professores... Qual foi a produção dos professores nessa formação, entendeu? Ah, entendi. Então, o meu objeto de conhecimento estaria mais voltado... para as relações étnico-raciais, e você teria também o objeto do conhecimento na matemática, né? Quais seriam os objetos do conhecimento lá da BNCC, no seu planejamento, que mais se atrelam às relações étnico-raciais? Que dê para realizar contextos, entendeu? Sim. Obrigada por esclarecer, professor. Eu só coloco um prédio de 50 andares na cabeça de vocês, né? A Rita tinha levantado a mão, eu não sei se... Ó, a professora Eliana já mudou tudo aqui. Nos anos iniciais da turma de matemática. Porque o primeiro ano dela, professora Eliana, eu acredito que fosse o ensino médio, tá? Aí eu acho que ela não iria lá para os anos iniciais. O Henrique está falando o seguinte, a Flávia, o Henrique, o uso do Scratch como ferramenta auxiliadora no ensino de matemática. Tira o auxiliadora, tá bom, Henrique?
no ensino de matemática para alunos dos anos finais do fundamental. Então, se é para o ensino de matemática, você quer aferir alguma coisa do Scratch com o professor, né? Então, tem que encontrar esse fenômeno. Beleza. Pessoal, vamos fazer uma leitura aqui desse texto, que ele é muito importante para o que a gente quer. Trata-se de um reconhecimento por parte de Marx, já no século XIX, em que predominavam, segundo Cardoso, as perspectivas empíricas nas pesquisas científicas de que, olha só, o objeto inicial do trabalho científico não é o real propriamente dito. Não é o real propriamente dito. Diferentemente das interpretações dominantes na filosofia da educação, a concepção de relação que se estabelece no método cientificamente correto é a de uma relação entre o sujeito do conhecimento e o conhecimento já disponível. Entenderam? Ó? O sujeito do conhecimento e o conhecimento já disponível. Uma relação de negação e crítica que, face à precariedade do conhecimento anterior, produz um novo conhecimento. Vejam só, é um fenômeno que, quando você investiga, você vai trabalhar para que um novo conhecimento ele sobressaia diante da precariedade do conhecimento anterior, das lacunas do conhecimento anterior. Então, esse objeto, gente, ele vem se arrastando. A concretude do real é produzida no campo teórico, com a construção das determinações. E, assim, tanto o objeto de que se parte, quanto aquele que é produzido, são construídos pelo trabalho teórico. Porém, e este ponto é realmente crucial, estas determinações não são construídas a partir de uma relação com o próprio real. Elas são construídas a partir de uma crítica teórica do conhecimento anterior. A gente vai olhar o conhecimento anterior, gente. Nós vamos olhar e vamos aferir, por meio de uma crítica, qual é o objeto que vem se arrastando. Então, Mônica, Rita, Lucivânia, as temáticas que vocês estão querendo trabalhar, elas se arrastam no tempo. Agora a gente precisa compreender como essa caminhada no tempo, ela chegou até aqui. Que problemáticas surgiram, que lacunas, que precariedade havia em outros períodos que você gostaria de investigar. E nesses outros períodos, qual era o objeto dessa pesquisa? E aí, turminha, eu finalizo esses slides falando o seguinte: sob a perspectiva de um fenômeno social, não é suficiente nem possível sistematizar um grupo de procedimentos metodológicos em torno do objeto de pesquisa. Olha só, a minha metodologia, ela não vai se direcionar ao objeto de pesquisa, mas a minha metodologia vai se direcionar aos elementos em torno do objeto de pesquisa. Vejam, o meu objeto de pesquisa na minha tese foi a mediação. Então, esse é o fenômeno social que eu quero aferir, que eu quero investigar. Então, os meus procedimentos metodológicos estavam em torno deste fenômeno. Eu fiz um pré-teste, um pós-teste com os alunos, eu fiz um diário de bordo, onde eu tentei aferir elementos que os alunos me mostravam indícios sobre a minha mediação. Eu fiz gravação para entender a minha mediação, mas eu não direcionei procedimento metodológico para a mediação, porque, inclusive, não é nem possível isso. Qual é o procedimento metodológico que você vai realizar para entender a influência da formação de professores? A influência. Não tem como. Qual procedimento metodológico você vai aferir a aprendizagem propriamente dita? Você vai utilizar pré-teste, pós-teste, mas vai trabalhar esses procedimentos metodológicos com os sujeitos, certo? Pessoal, dúvidas sobre objeto de pesquisa. E você vai deixar claro lá na problemática, lá na justificativa, tá certo? Turminha, aqui são algumas referências. Pessoal, de novo, eu quero falar um pouquinho do e-book. O e-book, prazo, dia 30 de junho, tá bom? 30 de junho. Daniel, eu tenho um texto aqui, e aí eu gostaria de transformar num e-book. Pode, depende.
houve uma construção desse texto direcionado para a pesquisa bibliográfica dos seus referenciais teóricos, gente? Se sim, pode. E vocês vão procurar os monitores, pode me procurar também, pode procurar lá a assessoria no grupo, os doutorandos, tá bom? Turminha, de novo, se eu vivencio, eu escrevo, se eu escrevo, eu publico. Lembrem-se, as oportunidades que vocês tiverem para escrever um artigo, escrever alguma coisa, escrevam, para que vocês possam submeter. Daniel, tem um texto muito bom. Vocês podem me orientar? Podemos, a gente lhe orienta da melhor forma possível. Vocês não estarão aqui desgarradas, tá certo? Pessoal, eu encerro esses slides com esse texto. Vou já passar a palavra para o Ed Carlos. Substituam os medos pelos sonhos, tá bom? Substituam os medos pelos sonhos. Não sejam administradores de medos. É o que eu vejo muito na educação, administradores de medo. Medo de não ser bem visto como professor, medo dos pais, medo dos alunos, inclusive, medo de se sair mal no SAEB no final do ano, medo de tudo. Mas a gente pouco percebe empreendedores de sonhos. E isso eu faço uma alusão ao Papa Francisco, independentemente de quaisquer religiões, crenças, ele foi um marco aqui nesse tempo que a gente vive aqui na Terra, né? Certo? Então, lembrem-se muito disso, sejam empreendedores de sonhos. É isso que vai fazer com que todo dia seja diferente na nossa sala de aula, no nosso contexto escolar, mesmo com tantos desafios, tá certo? O e-book, para os novatos, o e-book é uma oportunidade que vocês têm de ganhar alguns pontos lá nas seleções que vocês forem concorrer. Nós já temos 3 edições, estamos até terminando a 3ª agora, tá? Então, quem quiser participar, pode colocar lá no grupo, chamar outras pessoas para trabalhar temáticas correlatas, tá bom? Ok? Gente, não acabou, ainda tem muita coisa, eu ainda tenho mais ou menos meia hora, viu? Ed Carlos, pode falar. Boa noite a todos, todas e todos. A pergunta, Daniel, é com relação ao envio do capítulo. A gente já estar enviando o capítulo, porque, assim, é um texto, né, que vai passar por várias transformações, várias adequações. A gente sabe como funciona, mas a pergunta a gente já pode estar encaminhando a partir dessa semana esse texto, já que o prazo final de envio é 30 de junho, ficou faltando essa informação. A partir de hoje eu posso encaminhar? Caso, eu vou conversar com os doutorandos para a gente ver essa dinâmica, tá certo? Esse trabalho, porque eu estava me programando para o dia 30 de junho mesmo, tá? Por quê? Alguém colocou aqui o seguinte, tem um texto pronto, como eu envio? De novo, gente, se nós percebermos que foi um texto tirado de algum local, ou que vocês fizeram nas pressas, a gente ainda tem a gente tem 2 meses ainda, façam com calma. A intenção desse e-book são 2, as intenções. Uma, vocês ganharem pontos no currículo, na ficha lá curricular. 2, vocês amadurecerem um referencial teórico. Então, no texto, se tiver algo diferente ou pesquisa bibliográfica, não vai ser aceito, tá bom? A Joana está perguntando, podem escrever para o e-book o assunto que estamos preparando para o projeto? Devem, certo? Devem. Texto somente se relacionar com o projeto, tá bom? Experiência em sala de aula, não. É só pesquisa bibliográfica, ok? Tamires, pode falar. Boa noite. Boa noite. Professor, eu queria uma orientação sobre um projeto. Porque, na verdade, eu já comecei a escrever alguma coisa, mas eu estou um pouco perdida. Eu andei pesquisando o mestrado que tem na URCA, para educação, né? E lá tem um professor, um orientador, que ele trabalha com a questão de educação de jovens e adultos na perspectiva de Paulo Freire, alguma coisa assim. Aí, a proposta do meu projeto é criar um material didático cultural
para a educação de jovens e adultos de uma comunidade que tem aqui no município. É um mestrado profissional. Isso. Tá, entendi. Você desliga a outra fonte, por favor, Tamires. Pronto. Tamires. É uma ideia, né, Tamires? Assim, quando alguém chega para mim e diz, Daniel, eu posso com essa proposta? Eu vou dizer, pode. Todas as propostas são excelentes, são ideias, né, para maturar. Mas você tem que ver, Tamires, se o seu orientador trabalha exatamente isso, outros trabalhos dele, tá bom? Outras pesquisas, artigos, dissertações, entendeu? É isso, você... E, de novo, a gente só pode ajudar de uma maneira mais concreta se vocês começarem a escrever. Quando vocês já tiverem algo escrito, vocês podem mandar para a gente, tá? Mas cuidado, é outra coisa também. Vocês devem amadurecer o projeto com essas aulas iniciais, ok? Senão não faz sentido. Eu recebo muita gente, pessoal, que me procura só para olhar o projeto e não participa das aulas. Aí tudo que tem nas aulas eu tenho que ir lá escrever no projeto. Ah, pararã, pararã. Coisa que poderia já reduzir o meu trabalho se assistissem às aulas, ok? Então, Tamires, quando você tiver com alguns elementos a mais escritos, você nos envia, tudo bem? Show. Pessoal, vou tirar essa tela aqui, tá bom? Vocês vão receber esses slides e vou apresentar outra tela. A tela que a gente vai criando o resumo do projeto. Vocês lembram da tela? Ó, turminha, a gente falou do resumo, né? Da introdução, os elementos da introdução, a delimitação do problema ou problemática. Falamos também da justificativa, que são dois elementos, né? A justificativa acadêmica profissional e a justificativa teórica, ok? Todos sempre dentro da introdução. E aí agora a gente vai acrescentar alguns elementos. Ó, o contexto. Bem aqui, gente, contexto geral para o particular. A citação vai depender do orientador, mas se houver citação, na introdução, citação indireta, não tem gráfico, tabela, nem figuras. Aqui na introdução, olha o que é que eu vou colocar, turminha. Vou até colocar de outra cor, tá? No contexto, já se tangencia o objeto de pesquisa. A delimitação do problema. Ó, gente, vocês vão falar exatamente isso daqui, ó. Vocês têm que falar a problemática deste projeto. Ai, desculpa. A problemática deste projeto está em torno... Eu tenho que ler a palavra problemática, tá bom? Porque senão eu não posso, a banca não pode ter trabalho para ainda procurar sua problemática. Você tem que deixar claro. E aqui nessa delimitação do problema, você vai realizar um elo com o objeto de pesquisa. Certo? É onde você vai apresentar já. Ok? Bem como na justificativa. Tudo gira em torno do objeto de pesquisa, tá bom? Turminha, tá aqui, ó. A gente viu o que é objeto de pesquisa, né? Vimos justificativa. Vamos fechar a introdução, gente? Vou colocar aqui, fechando a introdução, serão apresentadas, aí aqui, ou eu coloco também, será apresentada, vou já explicar, a pergunta, ou as, né? Norteadoras. Ou seja, você vai encerrar essa parte aqui, fechando a introdução ainda não, né?
fechando essa parte introdutória, tá bom? Fechando essa parte introdutória, será apresentada as perguntas norteadoras. Daniel, como assim? Gente, aí eu tenho que explicar aqui com calma. Uma pergunta norteadora vai gerar o objetivo geral. Tem orientadores que querem uma pergunta norteadora para cada objetivo. Então, há 2 casos aqui, ó. Há 2 casos. O primeiro, uma pergunta norteadora que se relacionará com o objetivo geral. Ok? Ou podem ter 4 perguntas norteadoras para que se relacionarão com um objetivo geral e 3 objetivos específicos, respectivamente. Todo projeto de pesquisa só vai ter, gente, o ideal, tá bom? Um objetivo geral e 3 específicos, não mais nem menos, tá certo? Ok? Então, a única pergunta no projeto que você não vai responder é a pergunta norteadora, porque a pesquisa vai servir para isso, para responder essa pergunta. Ok? Inclusive, lá no final da pesquisa, na dissertação, na tese, você retoma essa pergunta. Será que ela foi respondida no decorrer da pesquisa? Certo? Então, gente, aí aqui, ó, eu vou colocar para vocês, a gente falar um pouquinho dessa pergunta norteadora. Cuidado com as perguntas de engenharia. O que são, turminha, essas perguntas de engenharia? Hein? O que são perguntas de engenharia? Vou colocar aqui, ó, perguntas. Vou colocar interrogações que não precisam necessariamente de uma pesquisa para responder. Geralmente, perguntas, turma, sim ou não. Por exemplo, qual o benefício de trabalhar... Não. O que... Ai, meu Deus, está faltando aqui, mas eu vou apresentar umas aqui. Pronto. O uso de metodologias ativas contribui para a aprendizagem dos alunos? Vocês vão dizer o quê? Já dá para saber, sim. Qual é a metodologia que vai prejudicar? Se a gente tem uma tendência a tentar sempre ajudar os métodos de ensino, colaborar também com os métodos de aprendizagem? Sim ou não? Então, Daniel, perguntas do tipo, quais os benefícios? Interessante, tá bom? Quais os benefícios? Contribuições. O que eu acho mais relevante, gente, é o como. Como as tecnologias podem ser utilizadas para se trabalhar a aprendizagem dos alunos com TEA. Entenderam? Ok? A Maria de Nazaré está falando, perguntas abertas. Não vai ter uma resposta lógica, rápida, nem pelo senso comum. Você vai precisar da pesquisa, certo? Para identificar a resposta. E essas perguntas, olha só, turminha, olha o outro elemento que eu vou colocar aqui. As perguntas norteadoras, giram em torno do objeto de pesquisa.
É ele a luneta, o objeto de pesquisa agora. Daniel, e como é que eu vou saber se eu vou usar só uma pergunta norteadora geral ou se eu vou usar 4 perguntas norteadoras, uma mais geral e 3 mais específicas? Quem vai falar isso serão as pesquisas escritas dos seus orientadores, as dissertações que eles orientaram, tá bom? Você tem que conhecer o seu orientador. Que orientador que tem banca que nem presta tanta atenção, mas tem banca que é mais cri-cri, que já acha demais 4 perguntas. E o aluno não vai dar conta disso tudo. Certinho? Pessoal, dúvidas nessa parte anterior aos objetivos? Podem falar, perguntar, ou ver se tem alguma coisa no chat. Exatamente, Débora. As perguntas de engenharia são perguntas que não precisam realizar pesquisas, dão resposta sim ou não, respostas no senso comum, tá bom? Vamos lá, gente. Dúvidas, perguntas? Aproveitem. Ok, Débora? Mônica, Rita, Tamires, Tatiana, dúvidas? Não? Daniel, no caso, para a gente não errar, digamos assim, no projeto de pesquisa, o ideal seria colocar realmente só uma questão de pesquisa, mesmo que o orientador nas dissertações, nas teses, enfim, ele coloque mais de uma, mas no projeto específico, seria mais interessante colocar só uma mesmo? Anália, eu seguiria o seu orientador, tá bom? Eu seguiria o orientador. Eu já vi colegas na banca comigo que meio que detonaram o projeto, porque não estava do jeito que ele queria, com as 4 perguntas, entende? Então, de acordo com o nosso protocolo, a gente sempre faz o que o orientador faz, tá certo? Daniel, não encontrei nada em relação a isso. Então, faça uma pergunta geral. Lembrem-se que o básico bem feito é o que importa. Menos é mais, certo? Faça somente uma pergunta geral, uma pergunta norteadora. Respondi, Anália? Vamos lá, mais perguntas, gente. Sim, não? Não? Ok? Não querem falar? Estão cansados já? Bem, de novo, na nossa próxima aula, a gente vai começar o que agora, turminha? Os objetivos, ó. Aqui eu coloquei 1.2. Então, depois da justificativa, ao final das perguntas norteadoras, a gente vai para o 1.3. Objetivos. Certinho? E aí vamos ter os objetivos gerais, que eu vou ensinar bem direitinho como trabalhar aqui. E, ó, objetivo geral. Os objetivos, gente, no projeto, não é interessante que eles estejam em um parágrafo corrido, mas sim em formato de tópicos, tá bom? Como o que eu estou colocando aqui. Objetivos específicos. Mas vamos tratar disso bem direitinho na próxima aula. Eu vi aqui. Débora, pode falar. Levantou a mão? Sim, professor, eu queria saber qual dos seus doutorandos, né, que lhe auxiliam, que eles são voltados, assim, mais para políticas públicas, porque eu tenho 2, vamos dizer assim, eu estou escrevendo algumas coisas, eu queria saber se dá mais para política pública ou se eu posso utilizá-lo para a banca, vamos dizer assim, da matemática, né? Porque vai ter aí um observatório, a gente já sabe mais ou menos que vai ser lançado para a Prefeitura de Fortaleza, e eu sou da rede de Fortaleza, né? E eu queria saber se eu posso utilizar o que eu estou escrevendo para qual mestrado, né? Vamos dizer assim. Aí eu queria a ajuda deles. Tá, entendi. Bem, primeira coisa, Débora, você pode mandar o projeto e as dúvidas ou diretamente para eles, ou manda lá na assessoria, que a assessoria direciona para eles, tá certo? Segunda coisa, Débora. Gente, cuidado. Esse é um equívoco muito comum. Eu estou fazendo um projeto aqui no início de ano, estou com o professor Daniel Brandão, vou bombar, vou colocar esse projeto em todas as seleções de mestrado aqui no Ceará, no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte. Não. Débora, cada programa tem as suas peculiaridades. E olha,
tem que ter tanto cuidado com isso, que às vezes tem até os inimigos nos programas. Você tenta para o ensino de matemática em um programa, o mesmo projeto, e tenta lá no outro também, aí o outro vai dizer assim, olha, ela trazendo um referencial teórico daquele elemento que eu odeio lá do outro programa. Lembrem-se, gente, acontece isso, realmente acontece. A gente não pode incorrer numa pegadinha como essa. Então, o que eu digo para vocês? Vão tentar mais de um programa, façam projetos para mais de um programa. O projeto ele é personalizado para o programa, certo? Jonathan, pode falar. Jonathan, eu vou falar uma coisa antes que você fale. Você perguntou aqui, pode fazer uma comparação? Cuidado. Você não estava nas outras aulas, mas na educação é uma falácia. Pegar um grupo de alunos, controle, que não foi feito, que não foi aplicado uma proposta metodológica, e pegar um grupo de alunos que foi aplicado alguma coisa. Aí você quer aferir que o que foi aplicado alguma coisa vai se dar melhor no pré-teste ou no pós-teste. João, isso é uma falácia, porque se você me colocar lá num grupo que não teve uma proposta metodológica, eu vou detonar também na aula expositiva como aluno. Não tem como controlar seres humanos. Você só pode aferir contribuições. Quais foram as contribuições nessa turma que eu trabalhei uma proposta metodológica? Um antes e um depois, tá certo? Um antes e um depois. Mas comparar turmas, comparar seres humanos, isso é incontrolável. Mas agora pode falar, não sei nem se era essa a sua dúvida, mas... Perfeito. Essa foi uma das dúvidas, foi ótimo, professor, porque eu achei, pronto, então delimitar, por exemplo, pegar só uma turma. E outra, é justamente essa perspectiva do antes e depois. Aí eu penso assim, em fatores, alguns fatores que possam interferir. Aí eu pergunto, você falou nessa questão assim do controle, que a pesquisa tem muito essa questão de você validar aquela hipótese, né? E aí, eu coloco mais de um fator, professor, ou eu escolho só um fator para poder tentar comprovar aquela minha hipótese? Jonathan, basicamente um fator mesmo, tá certo? Seja específico, de novo, menos é mais, tá bom? Aqui a gente não quer abrangência, a gente quer estudar minuciosamente um fenômeno, tá bom? Certo. Certo? Tinha uma coisa que eu ia falar para vocês, acabei esquecendo aqui, deixa eu ver. Pode falar, Fran. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida. Você sempre fala sobre a questão da gente ser bem específico no que a gente quer pesquisar. Sobre o meu projeto, eu quero falar sobre as tecnologias educacionais e de que forma elas podem realizar para os alunos que têm algum transtorno de dificuldade de aprendizagem. Será que, no meu trabalho, eu preciso ser bem específica, que aluno, que tipo de transtorno eu tenho que abordar no meu projeto, um transtorno específico e uma tecnologia educacional específica, ou eu tenho que abranger... Não. Com dúvida. Respondi? Sim. Show. Tem que ser específico, tem que ser específico. Ah, Daniel, eu sou dirigente municipal aqui em Santa Catarina e eu quero fazer uma grande formação com todos os professores, chamei o Dinho, chamei tudo. Gente, cuidado, porque quando você quer muita coisa, é um volume de dados enorme. Você não vai dar conta, e é o seu nome ali na pesquisa que vai estar em jogo, o nome do orientador também. Daniel, a minha chefe, aqui no setor de avaliação, quer fazer uma comparação com uma turma que não teve determinado método e quer provar que o que a gente está pensando em nível de secretaria, de direção, é o melhor. É uma falácia. Na pesquisa científica não existe isso. A pesquisa científica, gente, ela não corrobora esse tipo de pensamento. Agora, na educação básica, em muitos locais ainda tem pessoas que estão na gestão que, infelizmente,
às vezes por falta de informação mesmo, né? Assim, tá tudo bem. Não estou aqui para julgar. Mas, às vezes, no contexto escolar, por não ter essa clareza que a gente trabalha na pesquisa científica, alguns equívocos são cometidos, tá bom? E eu não posso dizer que está errado, porque as pessoas sempre querem acertar na educação, tá bom, pessoal? Mas eu tenho um dever de falar como nós trabalhamos na pesquisa científica, que é a pesquisa, o início, meio e fim de qualquer mudança de pensamento na educação, tá? Vamos lá, gente. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Posso falar muito minha opinião, não, que vocês pegam tudo, né? Ivna, professor, desculpas pela invasão no final da aula, mas entrei no link da chamada para agradecer. Obrigado, Ivna, quando eu tenho mestrado e ontem recebi. Olha só, rapaz, Ivna Pedrosa. Ivna, fale aqui conosco. Eu já vou para a última parte da aula, mas você consegue falar? Faz um tempinho que você está aqui com a gente, né? Olá, professor, boa noite. Boa noite, turma. Entrei no link só para agradecer, professor, pela oportunidade. E sempre falo do projeto, do sonho, para todo mundo que tenta o ensino superior e depois a pesquisa. Hoje, como professora, eu incentivo muitos alunos a assistir às aulas que ficaram gravadas para fazer projeto. As contribuições são muito enriquecedoras. E aí, hoje eu disse, não, eu tenho que entrar na aula da quinta-feira para agradecer ao professor pela oportunidade, pelo ensino, e com certeza, em breve serão todos os alunos que estão aqui. Eu sei o quanto é difícil participar da aula depois de um dia bem cansativo. Quem é professor sabe que é puxado, e aí eu sempre vinha. Dessa vez, meu horário do trabalho mudou, e aí, acabei de atender um aluno, e aí eu disse, não, quando o aluno sair, vou entrar na aula só para me agradecer ao professor e toda a equipe pelo suporte. Aproveitem, alunos, é um momento muito rico. E eu disse, não, vou lá dar um agradecimento, né? Então, professor, muito obrigada por tudo. E agora, uma nova jornada. Eu sempre que possível, eu não saí do grupo, mesmo depois que eu terminei o projeto, que eu submeti o projeto, eu não saí do grupo, porque sempre tem um material muito importante. E aí, professor, o mestrado foi na UVA, aqui em Sobral, e o doutorado também aqui na UVA, a primeira turma do doutorado em Geografia aqui na UVA, em Sobral. Então, felicidade não cabe no peito. Ivna, eu fico assim muito feliz, muito feliz. Às vezes alguns de vocês acham que passar por nós parece que passa em branco, né? Mas não passa em branco. A Ivna, gente, ela quando iniciou aqui conosco, ela estava terminando o mestrado. Não era eu isso? já fiz na pandemia, antes de entrar no mestrado, já me ajudou no projeto para entrar no mestrado, depois, no final do mestrado, para me ajudar na dissertação, na apresentação. Estava me usando aqui para ter informações para a dissertação dela. Eu me toquei logo, né? Olha, rapaz, não estou dizendo mesmo. E, graças a Deus você passou, porque significa que a sua caminhada, seu trabalho, seu esforço, sua dedicação deram certo, né? E eu sou muito aquele cara de acreditar na dedicação, porque tudo que eu consegui até hoje foi com muita dedicação, muito esforço, certo? E você está num programa, assim, maravilhoso, que é referência para todos os órgãos de fomento no Ceará, no Brasil. Você vai ter aula lá com professores muito amigos meus e renomadíssimos, tá bom? Aproveite essa nova caminhada, curta, faça o máximo de disciplinas que você puder, não nos abandone também, né? Porque entrou no doutorado, pronto, a primeira coisa que faz é sair do grupo, viu, gente? Tô brincando. Mas eu vou falar só uma coisa para você. Faça um doutorado feliz, tá bom? Com certeza. Feliz. Se você precisar, pode contar conosco, tá bom? Muito obrigada. E no que você também precisar, eu me coloco à disposição para contribuir com o projeto, com os colegas. Eu sei que a caminhada sempre vai ser... Travou, né? Pronto. Ivna, mas assim, a gente já vai fazer o seu card, tá bom? Também era muito... Muito obrigada pela oportunidade, professor. Obrigado. Gente, fui um pouquinho pego de surpresa aqui, né, pela dona Ivna, mas vamos continuar, tá bom? Eu quero passar mais uns 10 minutinhos aqui com vocês, pode ser?
Turminha, vamos para uma parte da aula que é bem prática, né? Eu acho que está aqui, eu vou apresentar para vocês. É o projeto. Vamos entender aqui um projeto que me mandaram, tá? Alguém levantou a mão? Vocês já estão vendo? Já conseguem ver, turminha? Sim. Pronto, vamos lá. A avaliação do novo Fundeb e o financiamento da educação infantil no Ceará. Um estudo sobre o impacto na universalização e qualidade da educação básica. Eu acho que tem que melhorar esse layout aqui, né? O mestrado em políticas públicas tem que ter, gente, tem que ter um cabeçalho padrão aqui do programa de pós-graduação, tá? Avaliação do novo Fundeb e o financiamento da educação infantil no Ceará. Um estudo sobre o impacto na universalização e qualidade da educação básica. Tem educação 2 vezes, eu acho interessante tirar, tá bom? Certo? Para não ficar repetitivo. Esse pré-projeto de pesquisa, ele é para o Programa de Pós-Graduação e Avaliação em Políticas Públicas, MAP da UFC, em comum parceria com o Itaú Social. Gente, olha só, então vamos obter alguns elementos aqui, que quando eu leio, eu já coloco na minha cabeça. Vai ter uma avaliação do novo Fundeb, né? Certo? Que é uma política pública de financiamento da educação, e a pessoa quer investigar o impacto. Não é isso, eu acho? A avaliação do Fundeb sobre o impacto. O impacto ela vai aferir por meio dessa avaliação, acredito eu. Impacto na universalização e qualidade da educação básica. Certo. Então, vamos lá. Tem aqui um sumário. Em geral, não se pede, a não ser que tenha pedido lá no MAP, tá bom? Definição, justificativa, problematização, objetivo geral específico, ok. Definição da política pública que será avaliada. É uma característica lá do projeto, do programa, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos lá. O novo Fundeb é uma política pública de financiamento da educação tal. O fundo é composto por recursos da União. Ok, então, na verdade, o que essa pessoa quer mesmo trabalhar, estudar, é o Fundeb, na verdade, o novo Fundeb. Pronto. Justificativa. A educação infantil é um direito fundamental da criança e investimento estratégico para o futuro do país. Senso comum, tá bom? Eu tiraria esse período. Apesar dos avanços, a primeira etapa da educação básica ainda enfrenta desafio no Brasil, como o acesso e a qualidade, especialmente em áreas mais periféricas e menos favorecidas. Eu acho que poderia unir o primeiro com o segundo período, trazendo uma citação, tá bom, gente? Certo? Eu acredito que aqui poderia ser um contexto inicial para inserir a justificativa. O novo Fundeb representa uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento da educação infantil, mas é importante avaliar o impacto da nova política para garantir que ela atenda às necessidades dessa etapa da educação. Quem foi que já falou, que teóricos falaram que é importante avaliar o impacto da nova política? Você pode até trazer a importância que os teóricos dão de avaliar os impactos de políticas públicas. Ou, entenderam? Certo? Esse estudo se justifica pela relevância da temática da educação infantil e pela necessidade de avaliar o impacto do novo Fundeb. Certo, mas quem foi que falou isso? É relevante sob o seu ponto de vista? Lembrando, gente, o ponto de vista do candidato não importa tanto no projeto. Eu tenho que conhecer os teóricos, certo? Eu tenho que conhecer os teóricos, eu tenho que colocar os teóricos aqui mostrando a temática da... Não. Claro que trabalhar a educação infantil é relevante, mas se justificar só pela temática da educação infantil e pela necessidade de avaliar, não. Ainda está frágil essa justificativa teórica. A pesquisa busca contribuir para o aprimoramento da política pública e para a garantia do direito à educação de qualidade. Bem, vamos com calma. Quando eu coloco a pesquisa busca contribuir, cuidado, não utilizem na introdução verbos como buscar, objetivar, deixem esses verbos lá para o objetivo. Segunda coisa, a pesquisa busca contribuir para o aprimoramento da política e para a garantia do direito. Bem, essa pesquisa, gente, vai aprimorar a política pública? Do fundo do coração, vocês acham que essa pesquisa, ela, no bojo dela,
vai aprimorar a política pública? Ou seria a consequência no futuro bem distante, talvez? Não sei. Certo? A pesquisa, no primeiro momento, ela não aprimora uma política pública, ela vai entender a política pública, vai analisar, e para a garantia do direito à educação de qualidade para todas as crianças. Então, essa frase aí, esse período eu tiraria, porque está muito global. Muito global. Talvez, algo interessante é estudar esse novo Fundeb para encontrar as nuances de compreensão. Elemento que várias redes de ensino têm muita problemática em entender o novo Fundeb. Certo? Vamos continuar. A análise do financiamento, ok, das políticas intersetoriais e da relação entre Estado e sociedade, permitirá identificar os entraves e as oportunidades de melhoria nesse processo. Ok? A vinculação pessoal do pesquisador, olha só, agora a justificativa profissional do pesquisador com a área vem da experiência prática na sala de aula. Detalhe, experiência prática não existe, né, gente? Experiência já é experiência por si. Na sala de aula, e da preocupação em contribuir para a construção de uma sociedade mais... Já vi muitas vezes essa frase. Isso não se justifica. Tem um elemento. Daniel, eu não tenho nenhuma ligação com gestão de políticas públicas. E agora? Porque o ideal é, se você vai trabalhar com políticas públicas, você já tem algum elo específico, alguma política, né? Já vivenciou uma especialização no bojo das políticas públicas. Turminha, falar uma coisa para vocês. Se você não tiver experiência nenhuma, mas tem que colocar algo aqui, você tem que trazer algo direcionado que você visualizou, as consequências do novo Fundeb lá na sala de aula, você como professora, você sente quais são as contribuições que podem advir do novo Fundeb. Vocês têm que conversar dessa forma. Você tem que trazer como fosse o percurso profissional para querer entender esse novo Fundeb, querer estudar. E acadêmico, tem alguma relação lá com o seu TCC, com formações que você vivenciou, certo? A problematização, olha só. Apesar da importância da educação infantil, a área ainda enfrenta desafios no Brasil, como acesso à qualidade, senso comum, tirar. O novo Fundeb, embora represente um avanço, precisa ser avaliado para verificar se está cumprindo seus objetivos. Tudo bem. Diante desse contexto, a pesquisa busca responder as seguintes perguntas. 1, 2, 3, 4 perguntas. Então, eu suponho que é uma pergunta para o objetivo geral, 3 para os objetivos específicos. Outra coisa, a problematização aqui, gente, ela não está sendo realizada, não trouxe os teóricos principais, não partiu do contexto geral para o específico, não apresentou as teorias que se quer trabalhar, para aí sim chegar onde? As perguntas norteadoras, e nem sequer promover o objeto de pesquisa aqui, né? Eu não vou nem olhar as perguntas norteadoras, porque elas devem... A única diferença de uma pergunta norteadora para um objetivo é que a pergunta é uma frase interrogativa, e o objetivo é transformar essa frase interrogativa usando um verbo no infinitivo. Vamos entender? Objetivo geral. Analisar o impacto do novo Fundeb no financiamento da educação infantil no Ceará, buscando identificar... Gente, buscando identificar é um outro objetivo. Então, eu tenho 2 verbos em um objetivo geral. Não. Então, analisar o impacto do novo Fundeb no financiamento da educação infantil no Ceará, sob a perspectiva das contribuições para a universalização do acesso e a melhoria da qualidade da educação infantil no Estado. Certo? Mas ainda eu iria rever para as contribuições, para a compreensão das contribuições, tem que rever essa partezinha final para saber se vai ser factível ou não a pesquisa. Objetivo específico, analisar a evolução dos investimentos em educação infantil no Ceará após a instituição do novo Fundeb. Show. Identificar os principais desafios e oportunidades para o financiamento da educação infantil no Ceará, ok? Analisar o impacto, tem 2 a analisar, tem 3 a analisar, seria interessante, como é que é o nome, gente? Mudar um pouquinho, variar os verbos, certo? A gente vai falar na próxima aula sobre isso. Analisar o impacto do novo Fundeb na qualidade da educação infantil no Ceará. Opa! Tem mais de um objetivo, tem mais de 3 objetivos específicos, tem que tirar um. Elaborar recomendações para o aprimoramento e financiamento da educação infantil no Ceará.
Show. Esse último, acredito eu, que possa ser relacionado com produto educacional. Salvo, não sei se ele é profissional, gente? Quem é que lembra aí? Eu acho que ele não é profissional, não, né? Ué, alguém pode me falar? O MAP? É, né? Alguém quer falar ou eu estou falando sozinho? É, professor, o MAP é profissional. Pronto, então, esse último objetivo é excelente. Agora, analisar o impacto do novo Fundeb na qualidade da educação infantil no Ceará, você não vai conseguir fazer isso, porque você tem que ir em todos os 183, né? 189 municípios cearenses. Certo? Fundamentação teórica, ok, faz uma introdução inicial, mas eu não estou vendo... de novo, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, não tem nenhuma citação correta aqui, tem que colocar as citações corretas. Fundamentação teórica é dividido por teorias. Então, a questão social e as políticas sociais no Brasil contemporâneo. Eu acho que deveria direcionar mais para as políticas públicas e já ir contextualizando com o Fundeb. Beleza? Então, tem que mudar esse título para um título teórico propriamente dito. Aqui já apresenta alguns autores, ok? Olha aqui, a avaliação de políticas públicas. Ok, tem um teórico que trabalhe a avaliação de políticas públicas, tem que trazer aqui. Eu não estou vendo quase nenhum aqui, ó. E está muito curto. Tem aqui, ó, avaliação de políticas públicas. Olha aqui a quantidade, bem pouquinho. Aí, quando a questão social também bem pouquinho. Aí coloca aqui os estudos sobre o impacto do novo Fundeb. Isso daqui, gente, ó, tem que tirar tudo, porque os estudos devem ser realizados só lá dentro do mestrado, ok? Então, ainda está muito superficial a parte teórica, tá bom? A fundamentação teórica. Procedimento metodológico, eu não vou ver aqui, porque está bem raso, certo? Mas, falar para vocês, procedimento metodológico, de novo, são 3 elementos. Caracterização da pesquisa, instrumentos de coleta de dados e análise. E como é um mestrado profissional, tem que ter dentro da metodologia o produto educacional. Certinho? Maria de Fátima, ok. Ainda está em construção esse projeto, tá bom, gente? Então, não adianta. A Isabela está colocando 184. Obrigado, Paloma, Isabela. 184 municípios. Gente, de novo, eu faço aqui o trabalho pedagógico com esses projetos, né? Então, a gente tem que apontar elementos para melhoria mesmo, ok? Rayane, pode falar. Levantou a mão, Rayane? Não? Pessoal, dúvidas? Perguntas? Não? Tristezas? Alegrias? Vamos ficar felizes que na próxima semana já tem um feriado nacional aí, na quinta-feira, né? Ixi, agora vai ter aula quinta-feira, hein, gente? Eu acho que não, né? Rita de Cássia, pode falar. Professor, eu tenho um projeto pronto e gostaria de compartilhar. Tá, então mas eu não tenho o e-mail do senhor. Como é que eu faço? Mande para a assessoria no grupo do WhatsApp, tá bom? E a assessoria está no grupo? É porque eu fui levar o meu celular, aí esse é novo e eu perdi tudo. Você não está no grupo? Eu estou no grupo. É porque levaram o meu celular, entendeu? Mas você está lá no grupo? Estou nesse grupo. Você vai ver um dos administradores, tá bom? Um dos administradores é a assessoria. Você pode enviar para qualquer administrador que dá certo, tá bom, Rita? No grupo do WhatsApp, entendeu? No grupo do WhatsApp eu entro em contato com qualquer um deles, é isso? Pode, isso, exatamente. Entendi. Obrigada. Gente, mandem sempre em doc, tá bom? Não adianta mandar em PDF, e muito menos em link, porque a gente não vai entrar no link, baixar e tal, tá certo? Eu vejo aqui, eita, encerramos com 100, né? Ainda estamos bem, né? Turminha, encerramos agora, eu espero que tenha sido significativa a noite de hoje. Passamos aqui quase 2 horas, né? Hoje eu me empolguei um pouco mais. É isso mesmo, Débora. As ideias vão surgir aí. Até hoje eu ainda tenho ideias para minha tese.
Gente, uma excelente semana, um excelente finalzinho de semana. Estudem, trabalhem no projeto de vocês, tá? Vamos fazer uma foto oficial, bora? Rosimara, deve ser Rosimara mesmo, é Rosimar. Vamos, Maristela, Jaime, hoje é o dia mais especial, né? Pela aprovação em um doutorado. Vamos abrir as câmeras, Luiz Gonçalves. Daniele, você levantou a mão? Não, né? Não, apertei sem querer. Ótimo, vamos lá. Isabela toda chique aí. Gente, vamos dar só uma paradinha nas mensagens, eu agradeço demais e, na verdade, isso aqui, o resultado é mais de vocês do que da minha parte, tá? A aprovação da Ivna Pedrosa me deixou um pouco constrangido, porque eu não estava esperando, mas fico muito feliz. E essa felicidade eu espero dividir com cada um de vocês, tá bom? Por isso, trabalhem, viu? Trabalhem muito. Ouviu seu Marcelo, Tatiana, Paloma, Michele, Jaime, Joana, Lucilane. Vamos sorrir, Fran, com essa princesinha aí, a Mini. Peça para mim sorrir. Mais uma para garantir, né? Professora Eliana. Tá viva, né? Cíntia. Pronto, gente, vou parar a gravação e até o final da semana eu coloco todas as informações de hoje no grupo, tá bom? Um forte abraço. Boa noite, um forte abraço. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.